Olá, gente. Eu não sei o que está acontecendo aqui. A gente está com um pequeno probleminha técnico que está derrubando o Instagram. Esperar o pessoal entrar de novo, mas eu acho que até o Instagram tá aqui emocionado em relação a tanta novidade na área tributária, mas realmente não sei o que está acontecendo aqui. O Wesley já está entrando de novo. Hoje estamos enfrentando com o Dr. Ricardo também. A gente teve alguns probleminhas técnicos, né, Dr. Ricardo? Já passou por isso também. Acabou a luz da Micaela, depois aqueceu a bateria. Mas hoje eu acho que ele está encerrando sozinho. O Dr. Wesley estava falando pra gente aqui sobre uma parte histórica em relação a isso, em relação aos julgamentos desse tema pelo CARF. Vamos aguardar ele entrar aqui de volta. Acontece, né, doutor Ricardo? Eu acho que hoje caiu também uma chuva tão grande aqui no Rio que eu não sei nem como tudo está funcionando ainda. Mas choveu muito por aqui. Ainda está. Esperando a volta aqui do Dr. Wesley. Boa, Zé. Eu acho que é possível sim, Marcelo. Acho que essa chuva hoje choveu demais aqui no Rio. Mas tá bem estável, ele tá encerrando. Ele encerra, não é. Ele nem avisa. Quando vê, ele encerra aqui a nossa live. Show. Falando aqui com o Dr. Wesley, que também está tentando entrar. O Zé hoje não tá nessa live porque ele está de férias, mas tá aqui, né, Zé? Ele não resiste à presença aqui com a gente. O Wesley já entrou de novo aqui pela terceira vez. A gente tá aqui em qualquer jeito. Olha, eu tô falando aqui que a gente vai fazer essa live hoje de qualquer jeito. Ela vai sair. Nem que a gente volte 10 vezes, ela vai sair. Bora lá, bora lá. Olha, Caiu aqui, né? o Instagram logo hoje, nosso primeiro convidado de honra ainda. A gente só consegue encontrar com ele em Brasília. Hoje, nosso convidado de honra aqui. Não Ah, vai, que isso. Tá com vergonha. vai ser o Instagram que vai derrubar essa live, não. Pois é, eu tava falando da tecnologia, né? Que ela tá vindo aí para realmente tá mudando uma série de situações, inclusive a nossa. Quando ela funciona, ela é muito boa. Quando ela funciona, ela é muito boa, exatamente. Mas a gente é mais insistente. Essa é a parte boa, né? A gente é É. insistente. Mas então, Mas vamos lá. voltando, vamos adentrar um pouquinho ao tema antes que a gente caia. Então, a gente começa aqui, né? Com algumas Começa aqui, questões. exato. Nós já temos feito algumas questões. Bom, pejotização, terceirização, né? Sabemos que há aí uma discussão, um pano de fundo da questão com o pessoal do direito trabalhista, né? Então, é sempre uma discussão, assim, até, de certa maneira, um pouco ideológica, né? Já que a lei 13.467 de 2017 trouxe a possibilidade da terceirização ocorrer das atividades fins, né? Aquilo que nós já tínhamos algumas situações em que os contribuintes da sociedade buscavam, me parece que o parlamento atendeu
E o tema 725 do STF considerou lícita, né, a atividade fim, a terceirização da atividade fim, e foi em 2018, se eu não me engano. Então, nós tivemos aí um avanço nessa situação de terceirizar, né, as atividades da empresa, mesmo com os mesmos objetos sociais. Então, foi uma transformação e que, para o direito previdenciário, é aí que está, viu, Marília? Muitas questões, às vezes, alguns até assim, tributaristas que estão iniciando ou estão participando e se deparam com a matéria, né, reclamam, porque é uma situação de terceirizar se o direito trabalhista não verificou ali um vínculo empregatício, por que o previdenciário está, né, colocando esse vínculo, está avaliando esse vínculo? Então, hoje nós vamos passar rapidamente aqui, pelo menos de uma maneira a trazer para que aqueles que nós estamos nos ouvindo aqui, gostaria de cumprimentar o projeto tributário em jogo, a Marília, e o pessoal todo que trabalha para poder realizar aqui o conhecimento e trazer o conhecimento do direito tributário para pulverizar, democratizar esse conhecimento, especialmente do nosso direito tributário, que é muito complexo. A forma tributária vem para simplificar, mas parece que nós vamos ter aí um período de complexidade um pouco ainda elevado. O sistema tributário nacional é um sistema árduo, complexo, difícil de entender. Os próprios tributaristas têm diversas discordâncias. A especialidade dentro da especialidade, o CARF tem esse protagonismo, né? Apesar de ter sofrido aí algumas críticas recentes, enfim, a sociedade tem acompanhado, né, de que maneira o colégio administrativo, né, o conselho, né, fiscal aí, tem entregado essas decisões aos contribuintes. E ficou na mira 2023 todinho. Então, apesar disso, entrega decisões de alta complexidade, de muita qualidade. Às vezes não é aquilo que o contribuinte deseja, muitas vezes, digamos assim. Mas nós temos que entender que também o Tribunal Administrativo ele tem uma limitação, Marília, que é a questão da avaliação constitucional. Essa avaliação da constitucionalidade da lei não é permitida ao órgão, e às vezes uma situação que nos parece um pouco assim justa, digamos assim, não é injusto o que está acontecendo. O judiciário vai ter a oportunidade de decidir se é justo ou não, né? O CARF ele aplica a lei, e, infelizmente ou felizmente, não sei, cada um escolhe o seu lado, ele aplica a lei. Então, ele tem que, necessariamente, de forma objetiva, realizar a aplicabilidade da lei. Então, a interpretação aqui no órgão ela é mais restrita, né? Então, agora, no tema da pejotização, me parece que ela comporta mais análise subjetiva do caso, porque realmente o que é a pejotização, né? É basicamente a terceirização, né, das atividades da empresa, como nós falamos. E nós passamos aí por um processo de análise dos elementos que constitui efetivamente, né, uma avaliação. Primeiro, se essa terceirização ela é lícita ou não. Segundo, se a partir do momento que verificada a licitude ou ilicitude existe na relação daquelas terceirizações o vínculo empregatício dentro dos elementos caracterizadores para fins previdenciários, neste caso. Então, só para retornar um pouquinho aqui no aspecto histórico, nós estávamos falando aqui da Lei 13.467 de 2017, que permitiu, né, atividade fim. Nós vamos falar também a Lei do Bem, em 2005, que trouxe, né, a novidade de permitir que o serviço de natureza intelectual pudesse ser prestado por meio de uma pessoa jurídica, sendo caráter personalíssimo ou não, possibilitando também que as de natureza científica, cultural e artística fossem criadas.
Outro marco também interessante para a terceirização foi a criação, o surgimento da empresa individual de responsabilidade limitada, né, que permitia ali a criação de uma pessoa jurídica por meio da pessoa física. Mas me parece que ela não teve uma força, digamos assim, de permanência no ordenamento jurídico, em razão de que, antigamente, como é que nós realizávamos, né? Eu sou aqui Wesley, tenho uma intenção de criar uma pessoa jurídica para prestar determinado serviço, mas eu não tinha a possibilidade de ter uma Eireli, por exemplo. Então, eu tinha que trazer um sócio, digamos, um sócio figurativo, De 1%. e dava 1%, até com a mesma forma, 1%. Então, estão nos ouvindo? Ele está me ouvindo, Mani? Estou te ouvindo sim, Wesley. Estou te ouvindo sim. Estou te Eu ia ouvindo bem. falar uma coisa. Não, eu falei sim, você estava falando do sócio para não ter ele era o sócio aquele do 1%, né? Ou do É o 0%. 1%, o famoso 1%. É aquele 1% que tinha que ficava ali e que realmente não fazia muito sentido, né? Então, criou-se essa situação daquele empresário ali que queria que tivesse uma intenção sem precisar essa burocracia de mais um sócio, que era obrigatório na sociedade limitada. Pois bem, aí, só que a questão, aí vem outra situação. Bom, para poder tornar aquela empresa, o EURL, né, uma sociedade limitada, tinha que integralizar as cotas. Então, para poder obter, né, a proteção ali e os requisitos, os benefícios, digamos assim, de uma empresa. Na maioria não haviam integralizações dessa pessoa física. Então, ficou em desuso e em 2019, pela Lei 13.874 de 2019, sobreveio aí de forma mais sábia a Sociedade Unipessoal Limitada, né, que proporcionou, inclusive, as transformações das DLLs para essa situação, de trazer esse benefício. Pois bem, perseguindo aqui, nós temos que a pejutização, a partir da ação direta de constitucionalidade 66, né, que esse fenômeno considerado antes pela pejutização seria só na questão ilícita, agora ela foi perdendo força e é considerado por os dois lados, lícito e ilícito, como dito aqui, porque muitas vezes nessa relação de emprego, né, e aí no passado recente mais ainda existe isso, qual que era o objetivo dessa terceirização? Fugir, obviamente, dos encargos, seja trabalhistas ou previdenciários e fiscais. Por quê? Quando você terceiriza, né, obviamente você tem ali uma transferência de responsabilidades. E, né, você teria ali um custo na situação dos trabalhistas, que eu não surfo muito bem, mas você tem uma possibilidade, né, de fugir de férias, 13º, hora extras, FGTS, né? Já na questão da Previdência, as contribuições previdenciárias, e aí depois decorre também de outras situações, quando há vínculo empregatício caracterizado, a tributação do imposto de renda sobre a pessoa física. Então, era muito comum, né, Marília, essas situações em que nós tínhamos a terceirização vista de uma maneira até mais, assim, digamos, preconceituosa. Sim. Eu vou lembrar aqui, só para acabar, a gente não caiu, só para deixar registrado, que toda né? Já vai se preparando qualquer conclusão minha... A gente volta, inclusive, a gente cair, tá, né, Wesley? Não, toda e qualquer conclusão minha aqui diz respeito à própria legislação e às decisões que nós vamos citar, mas não a minha posição de julgador, só para deixar claro que às vezes a gente acaba falando, acabamos nos empolgando e parece depois, o Wesley como julgador pensa assim. Na verdade, até é comum de algumas conclusões, mas é importante ver os dois lados, o que o fisco entende, né? Porque com a decisão da constitucionalidade do artigo 129 lá, da lei 11.196, 2005, nós tivemos ali que
uma situação que é muito comum, explicada pelos contribuintes. Mas eu me enquadro no artigo 129, né, que diz que para fins fiscais e previdenciários da prestação de serviço intelectual, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadores de serviço, quando por esta realizada se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, em prejuízo do disposto do artigo 50 lá do Código Civil. E aí é muito comum, mas como? Em primeiro lugar, eu me enquadro no artigo 129. Segundo, na relação trabalhista, inclusive, mesmo tendo decisão favorável no âmbito da justiça trabalhista, a autoridade, nesse caso, a autoridade fiscal, né, tributária, aqui, fazendária, administrativa, ela tem essa prerrogativa, diferente do auditor fiscal do trabalho, que me parece que ele não pode descaracterizar, né, vínculos empregatícios, me parece que ele só pode realizar a autuação e descrever os fatos, e a justiça trabalhista vai dizer se existe vínculo ou não. Neste caso aqui, nós encontramos situações que, sim, é muito comum, né, contribuintes, advogados, não, mas espera aí, a justiça trabalhista tem autoridade no assunto, né, porque se eu estou descaracterizando a relação de emprego, no caso, ou caracterizando, nesse caso, descaracterizando aquele contrato em que, entre pessoas jurídicas, nós estamos utilizando elementos e conceitos, né, de pessoa com vínculo empregatício, relacionado ao direito do trabalho. Mas esses elementos, eles transbordam para o direito previdenciário, e ele é um pouco mais amplo. E aí existe essas situações. Esse artigo que nós citamos aqui, do 129, né, analisado do aspecto tanto do vínculo empregatício quanto da ilicitude ou não, ele é extensivo às demais atividades. Existe uma corrente, né, doutrinária aí que sempre tenta colocar aqui a proibição de distinção entre trabalho manual e intelectual, né, lá do artigo 7º, inciso 32 da Constituição de 88, deveria ser observado nesse caso, né? O princípio da livre iniciativa, que inclusive embasou lá a questão da decisão do STF para declarar a licitude da atividade fim, são elementos que são trazidos pelos contribuintes para poder argumentar. Mas aí que vem a questão. Nós temos diversas decisões no colegiado, no CARF, referente a esse tema de caracterizar o vínculo de emprego, não, né? Bem específico agora, entrando nessa situação. O sistema previdenciário nacional, ele prioriza, né, as relações de emprego. Não poderia ser diferente, porque a previdência, ela tem aquele caráter, né, contributivo e que é universal e que busca, né, a sua sustentabilidade arrecadatória para proporcionar para a população como um todo as questões de previdência, né, situações previdenciárias, do sistema previdenciário, seja aposentadoria, benefícios, enfim. Então, ela prioriza, sim, e o viés relacional empregatício, e tem um olhar muito mais crítico em relação a isso, e sob o prisma da primazia da realidade, onde, né, o auditor analisa os fatos como realmente aconteceram, digamos assim, sendo bem claro, digamos assim. Primazia da realidade, aquilo que aconteceu, o fato aconteceu, de que maneira os contratos foram firmados, a relação de emprego foi realizada. E é interessante que nos julgados, quando eu pego os recursos
Existe a acusação fiscal que diz que, olha, os elementos, né, que caracterizam a relação de emprego foram preenchidos, e aí vai colocando todos os elementos ali que nós vamos ver um a um. Aí o contribuinte diz, não, mas olha, os elementos da relação de emprego não foram preenchidos. Aí eu tenho até um parágrafo independente da análise de conceitual de cada um dos dois lados, vamos analisar os fatos, como aconteceu. Então, às vezes, aí tu entende como é que a primazia da realidade se coloca na prática, porque o julgador também, que ele tem essa autonomia, e é importante ele manter essa autonomia e essa imparcialidade, mesmo na esfera administrativa ainda, e principalmente também na esfera administrativa, a primazia da realidade, ela traz para nós uma situação de realmente conceitual. Bom, vamos analisar a não eventualidade, né? O conceito de não eventualidade, quando... Você quer falar, Maria? Pode falar. Conceito de não eventualidade, vem na sua cabeça. Todos os em relação aos vínculos trabalhistas, né? Isso. Bom, vamos lá. O artigo 3º da CLT, ele traz, né, que o conceito de empregado que se relaciona no vínculo empregatício. Que nós temos 4 elementos sabidos, né? O subordinação, onerosidade, pessoalidade, habitualidade. Todos eles seriam de formas cumulativas para caracterizar, né, essa relação de emprego. No direito previdenciário, digamos assim, pela Lei 8.212, o artigo 12, inciso 1, a linha A, diz que dispõe dos requisitos para caracterizar, para fins da legislação previdenciária, em destaque, sendo aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Inclusive como diretor empregado. Existe ainda essa situação que, sou diretor, não caracterizo. Para fins da Previdência, nós vamos mais amplitude. Já o fiscal já vai analisando sobre esse piso. Então, ele quebra a relação contratual, digamos assim, descaracteriza a relação contratual quando ele identifica esses elementos que possam estar ali correlacionados. Muito comum ocorrer em diversas situações. Aí você pode me ajudar no seu dia a dia, né, de tributarista, e a gente vai colocando o que a gente tem aqui de decisões. O artigo do decreto 3.048 de 99, que é o decreto regulamentador da Previdência, é um artigo 229, diz que se o auditor, né, constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso ou sob qualquer outra denominação preenche os requisitos do inciso 1 do artigo 9, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como assegurado. Após, então, realizada essa costura de dispositivos, ele vai para o artigo 142, que daí a autoridade fiscal começa a apurar os elementos da ocorrência do fato gerador do tributo, né? Nesse caso, a contribuição previdenciária. Ele vai colocando dentro dos dispositivos um enquadramento legal e que vai chegar ali no artigo 22, inciso 1 da Lei 8.212, que, né, a contribuição previdenciária incide sobre a folha de salários prevista. Logo, nós vamos ter algumas consequências que não são boas para aquele contribuinte que infringiu supostamente essa norma. A primeira delas é que você já tem as contribuições seguradas. A segunda vem o lançamento de contribuições para a Previdência no aspecto dos valores da empresa, né? Empresarial, né? Que é 20%. A terceira, geralmente, vem com as contribuições também para terceiros, que são as contribuições para Senai, SESC, enfim, que a lei determina que devem ser destinadas, INCRA, SEBRAE, entre outros. Também tem, muitas vezes, quando identificado também a possibilidade de uma ilicitude, de uma sonegação, nós vamos ter a aplicabilidade das multas, e aí podem
gerar de 75% atualmente até 150%, quando identificado um ato que visa lesar o fisco. E aí também nós temos que preencher, né, o artigo 9º do Decreto 235 de 72, que diz que a autoridade fiscal tem que descrever os elementos da ilicitude praticada. E aí começam um pouco as questões mais difíceis. Mas que pode entender o fisco que, né, aquela operação, o fiscal pode entender que aquela operação de terceirização, da pejotização, se praticou de uma maneira ilegal, ilícita, né? E aí nós temos todas essas multas. A multa de 75% pode chegar a 150%. A multa por não ter preparado as GFIPs, né, as folhas de pagamentos. A multa isolada por não ter realizado o recolhimento. E aí nós vamos ter multa N possíveis, porque às vezes o fiscal olha, inclusive, você não está com a contabilidade em dia, não me apresentou os livros adequados. Também já começa uma série de situações que, obviamente, que vão aplicar a lei de forma objetiva, que nem eu falei. Não tem como o CAF se afastar. Mas é injusto. Depois cai tudo lá no judiciário. Bom, aí é uma outra análise que deve ser feita pelo Poder Judiciário. Num primeiro momento, a priori, essas questões são avaliadas pelo fiscal e que são contestadas pelo contribuinte. E aí nós temos N situações, viu? Qual é a dificuldade? Criou um programa, por exemplo, um programa de contratação para, digamos, deficientes, e terceirizou esse encargo, né? Contratou uma terceira pessoa jurídica que era uma entidade beneficente. E aí mais um elemento que a gente tem que analisar, porque a contratação dessas duas empresas, a priori, né, não teria nenhum tipo de uma intercorrência. Mas começaram a buscar elementos em que os funcionários desta terceira empresa contratada, que tinha do programa de deficientes, e N deficiências, né, seja física e hoje já temos outras questões de deficientes, essas pessoas, né, que possuía contrato, inclusive às vezes até de forma temporária ou passageira em relação à terceira pessoa, foi julgada para a pessoa jurídica principal, que era concessionária, para realizar todas as atividades. Era gerência, era estocador, era né, diversos setores da empresa, e que ali a fiscalização entendeu que havia um vínculo empregatício. Ora, pois, aqui nós temos mais um elemento, porque constatou a fiscalização que diversos empregados não correspondiam ao programa que era devido para deficientes. Então, estendeu-se esse contrato inicial dos deficientes, por exemplo, para pessoas que não tinham deficiência, que também elaboravam atividades nessa entidade beneficente. Então, foram encontradas algumas irregularidades. Mas aqui nessa situação, por exemplo, foi muito difícil para o fiscal conseguir preencher todos os requisitos, os elementos, né, do vínculo empregatício para fins previdenciários, porque não eram claros os vínculos. Mas teve uma situação que levou também a concluir pelo vínculo, porque ao contratar essa terceira pessoa com um benefício fiscal, né, na entidade beneficente, o fiscal concluiu que também foi feito para evitar o recolhimento dos 20% daquela terceira pessoa jurídica, da cota patronal, da contribuição previdenciária da cota patronal. Então, os elementos caracterizadores é que vão preenchendo, né, essa análise de vínculo empregatício ou não. Mas o direito
trabalhista decidiu que não houve vínculo empregatício em 10 situações de 20. Então, nós temos que afastar esse lançamento na base de cálculo em relação a esses que foram afastados pela Justiça Trabalhista. Não, infelizmente, não. Não essa a situação. Até porque foi recentemente, agora em abril de 2022, nós tivemos a julgamento da DI 2446, que declarou a constitucionalidade das disposições do parágrafo único do artigo 116 do CTN, e que dá ali conferência ao auditor fiscal da Receita Federal, desconsiderar atos ou negócio jurídico praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza de elementos constitutivos da obrigação tributária. Então, não tem essa situação de vínculo empregatício, previdenciário, sim, é competente o auditor fiscal da Receita. Mas, como nós temos, como bem tu citaste, acho que aqui no início, e essa relação possa ser restabelecida pelo Poder Judiciário. Então, depende muito. Se tu quiseres citar algum exemplo que tu tem aí, acho que é bem-vindo. Eu vi, na verdade, assim, eu acompanho muito isso, né, em relação ao que a gente vê de base, assim, que eu percebo mais são as empresas, assim, de construção, né, que tiveram muito pedidos, na verdade, em relação à desconsideração, porque a empresa contratava, aí o que acontecia? Principalmente, assim, mais recente, ali em 2018, acabava contratando os mesmos funcionários, saíam todos, entravam todos como PJ, acabavam não recolhendo, depois ia para a justiça, mesmo contencioso judicial, reconhecia o vínculo de novo, e aí a gente tem realmente, é o que você está falando, a gente tem uma diferença entre o que é o trabalhista, o que é o tributário, o previdenciário, a gente tem esferas separadas, ainda bem, porque na verdade a gente percebe muito em relação a isso do vínculo, né? Mas para quem atua na área, assim, é bem complicado, porque, como o Zé até falou, né? Como que a gente explica isso para o cliente, né? Como que a gente explica isso para o cliente? E agora, para fins penais, como que a gente vai explicar isso para o cliente, Wesley? Porque realmente as esferas são separadas, né? As esferas são separadas. Mas em relação à parte tributária, existe essa competência do fiscal que pode ali verificar em relação à sonegação, na verdade, né, a essa simulação para que não seja feito o recolhimento desse tributo, pode depois ir para fins penais por conta disso, mas lá o vínculo trabalhista foi reconhecido ou não foi reconhecido, enfim, vai ser bem complicado. Já Sim. É complicado, mas assim, vai ser, eu acho, um pouquinho mais, né, agora para fins penais. Pois é. Outra coisa que a gente Eu acompanhou acho o seguinte, o que acontece? Desculpa, você quer falar? Eu estou aqui vendo aqui primeiro, gostaria de cumprimentar o pessoal que está acompanhando, principalmente aqui o doutor Guilherme Costa, que nos prestigia. Grande sócio. Você ainda não conheceu o Zé, eu acho. Não, eu já conheço já escreveu até artigos juntos aí. Mas ele até comentou, como ganha aqui como assim ganha no trabalhista e perde no previdenciário, né? Nós temos algumas interpretações que infelizmente a lei trabalhista talvez ela tem essa autonomia, né? Então realmente não é tão simples explicar, mas do ponto de vista pragmático assim da situação, né, o fiscal ele vai analisando os elementos apurados do vínculo empregatício. Então, assim, contratar... E outra situação, quando vem situações mais, digamos, claras, contratou a empresa do pano de fundo, ali, o artigo 116 foi descaracterizado o ato negocial.
observou-se uma simulação. E aí os funcionários todos de uma empresa estão na mesma outra empresa, a contabilidade é a mesma, o endereço é o mesmo, e aí começa uma série de coincidências que também fica um pouco difícil para que o contribuinte, às vezes, consiga afastar essa avaliação de vínculo empregatício, né? Mas, o que a gente tem? A legislação, ela vai, né, muitas vezes sendo costurada para fazer um pouco dessa defesa. Pois bem, nós temos ainda a Lei 6.019 de 74, o artigo 4º, que é o trabalho temporário, a demanda complementar de serviços, que não se configura vínculo empregatício entre trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviço, qualquer que seja o seu ramo de empresa contratante. E aqui nós temos um problema, que é o seguinte, Marília, o artigo 129, muito debatido, especialmente na questão do direito de imagem, e aí saindo um pouquinho da esfera mais assim, empresarial, industrial, no caso, em que nós temos o direito personalíssimo, mais trabalhado, mais analisado, realmente para não ter uma tributação tão agressiva, é comum nós termos questões de planejamento tributário entre essas empresas que possam se desvencilhar um pouquinho dessa tributação. Você fazer um planejamento tributário não é algo que, assim, legal, legítimo, muito pelo contrário. Tem aí teses até dizendo que é saudável você fazer um planejamento tributário, questões saudáveis. Então, essa linha tênue do planejamento tributário, em que ainda nós temos que avançar muito em termos do nosso Brasil em relação às normas interpretativas, existem ainda a serem normas aplicadas pela própria legislação que faltam serem regulamentadas na questão do planejamento tributário. Eu acredito que isso ainda dá muito pano para poder a fiscalização descaracterizar, né, esse recolhimento de tributos, assim, porque ela entende que toda aquela operação é feita para sonegar, para distrair o fisco, né, retardar o reconhecimento do tributo. Então, Maria, eu não sei se tu quer considerar uma questão do planejamento tributário em si, e daí a gente já vai falando um pouquinho da questão da PJ, constituída, né, para os fins previdenciários, quando há aquela caracterização do vínculo empregatício ou descaracterização do ato jurídico praticado entre as empresas, nós temos as consequências previdenciárias, mas elas também têm consequências, né, tributárias em outros tributos, a exemplo do imposto de renda. Né? E quando a fiscalização faz uma reclassificação, né, daquela tributação, vamos reclassificar. E aí tem outros problemas. Por quê? Por exemplo, os tributos recolhidos na pessoa jurídica, muitas vezes, não é acolhido na pessoa física. Não é abatido, digamos assim, não é compensado. São poucas decisões do CARF que permitem isso. Não são multas. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de uma delas. Entendem, né, a maioria dos conselheiros, que não há como fazer uma compensação de um tributo, por exemplo, recolhido, né, do imposto de renda para imposto de renda pessoa física, para imposto de renda pessoa jurídica. CCL também, contribuição previdenciária, como é que nós vamos fazer essa dinâmica? Mas existem algumas decisões que permitem essa compensação. Inclusive o caso do Neymar. Até antes da gente falar mais sobre essa parte de imposto de renda e contribuições sociais, pessoa física ou jurídica, seria legal até a gente dar um exemplo em relação ao que você falou antes, sobre essas pessoas jurídicas. E assim, a gente tem alguns casos que eles são muito emblemáticos, que são, quando a gente fala de direito de imagem de pessoa jurídica, né?
Porque o direito de imagem, assim, para a gente mensurar, por exemplo, um jogador de futebol, né? Esses influencers, atores, atrizes, enfim, além do que eles recebem, né, que é aquele valor por estar ali trabalhando, por ter ou não esse vínculo trabalhista, é muito comum, na verdade, que eles ganhem até muito mais dinheiro exatamente com isso em relação à imagem, né? Então, você estava falando ali um exemplo que eu acho que fica mais palpável para quem não está não está tão acostumado com essa parte da pejotização, direito de imagem, enfim, são esses casos. E eu acho que esses casos foram alguns dos mais emblemáticos, né? Que foram justamente em relação a artistas, a jogadores de futebol, treinadores, enfim, que foi, eu acho que onde despontou mais esse interesse assim, das pessoas em relação a isso, que a gente teve uma noção maior em questão de valores sobre isso, né? Porque até então a gente não falava tanto, né? E os valores também eles não eram tão consideráveis a ponto de ter uma fiscalização, porque isso não era visto. Aí, quando a gente começou a perceber essa mudança e, de repente, todos aqueles valores extremamente altos, eles saíram da pessoa física e entraram para uma pessoa jurídica que fazia exatamente a mesma coisa, né? Aí a gente percebeu, sim, que existia, na verdade, uma intenção somente de reduzir o tributo, né? E eu acho que esse é um caso bem emblemático. Esses são casos, na verdade, bem emblemáticos que a gente tem desses tipos de planejamento tributário. E aí sim, agora a gente vai ali para o IR, que é exatamente isso. A gente tem muitos tributos que, na verdade, a gente deixa de recolher na pessoa física, recolhe na pessoa jurídica e, na verdade, a gente pode fazer aí vários tipos de planejamento tributário em relação a isso, estando na pessoa jurídica. Agora, quem sabe com a reforma isso diminua um pouco, não seja mais tão eficiente um tipo de planejamento tributário, né? Mas a gente ainda não sabe como vai ser essa reforma do imposto de renda. Mas eu gostaria sim de te ouvir qual, em relação à pejotização, em relação ao imposto de renda, o que você tem visto mais em relação a isso? Até para a gente já ir se encaminhando para o final. Como a gente foi engolido pelo Instagram aqui 2 vezes, a gente está passando um tempinho aqui, pessoal. Mas só para a gente finalizar mesmo com esse assunto Bom, sobre a pejotização e o imposto de renda. bom, falando aí um pouquinho da questão do direito de imagem, né, que é polêmico, nós tivemos uma evolução na nos precedentes, né, que eu digo, quando eu digo evolução, não que seja do lado do contribuinte ou da fazenda, mas nós tivemos aí algumas decisões favoráveis ao contribuinte em relação ao direito de imagem, em especial ao direito de imagem de atletas, né? 2023, por exemplo, nós temos o Acordo 2402, 011, 329, né, que tratou aí do direito de imagem de um jogador famoso e que seguiu uma linha exatamente de construção. O que eu achei interessante, antes de nós falarmos dessa outra situação que tu mencionaste, que eu achei muito interessante, que tem sido aplicado, né, a questão cultural. Mas, mesmo assim, neste caso, ou em alguns casos, há interpretações de alguns conselheiros, não me cabe fazer aqui julgamento de certo ou errado, ou não, de que, por exemplo, alguns jogadores que são famosos, eles têm ali uma outra dinâmica, eles têm um outro trabalho com o direito de imagem, daqueles jogadores, por exemplo, que nós já pegamos, que são menos expressivos, digamos assim, na mídia. Então, assim, existe até uma forma diferenciada de analisar a mesma situação. Mas tem exploração do direito de imagem, por exemplo, de auxiliar técnico, que me parece que teria uma dificuldade maior de enquadrar, né? Já que, por exemplo, nós tivemos no STJ o RESP 74473, que consolidou o entendimento que o direito de imagem tem dois aspectos: o moral, que se refere a esse direito personalíssimo, né, inalienável, intransmissível, e que impede que a imagem da pessoa vendida, renunciada ou cedida em definitivo. E o aspecto patrimonial,
É nesse aspecto patrimonial que as decisões, vencedoras, digamos assim, exploram mais, né, que se trata a imagem como um direito que não é absolutamente indisponível, podendo ser licenciado a terceiros para exploração econômica. Esse acordo 24.02.011.329, ele explora também essa decisão sobre esse aspecto. Mais um aspecto interessante que é colocado nessa decisão é o aspecto cultural, que daí nós voltamos para o artigo 129, que tem sido objeto de argumentação de alguns contribuintes que, né, para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviço, inclusive, seria possível pela avaliação cultural daquela PJ criada para explorar o direito da imagem daquele jogador. E aqui nós temos um mundo, porque tem artistas que são, digamos, autuados. Ah, mas como assim? O artigo 129, ele acolhe, ele é um pouquinho diferente lá do jogador de futebol, né? Ele acolhe ali a prestação de serviço intelectual, científica e artística. Sim, ele acolhe, mas é o que nós conversamos talvez no início. Quando a autoridade fiscal identifica o vínculo empregatício, aquele artista trabalha com exclusividade, a exclusividade já começa uma situação bem difícil. Tem uma PJ, mas ela não pode, o artista não pode estar em outras emissoras, digamos assim, né? Então, vão se criando elementos que, obviamente, restringem o alcance, né, do não vínculo empregatício, digamos assim. Restringe e caracteriza possível direito de vínculo empregatício. Mas é interessante colocar que essa situação ela deve ser verificada caso a caso, né? Caso a caso, porque realmente existem questões que, por exemplo, são valores elevados, 300, 400, 500 mil reais, às vezes, de pagamento para aquele artista, e que, obviamente, vai se desnaturando, né, o vínculo, e que, né, tem ali uma omissão clara, às vezes, de contribuição previdenciária, de tributos, né, até de ocultar aquele fato gerador ou aquela operação. Então, tem que ser verificado caso a caso. Não à toa, né, quando acontece isso, geralmente vem a aplicabilidade dos 150%, que daí é com a multa qualificada, simulação, dólar. E tirar isso com os elementos que são caracterizadores, realmente é um desafio, tanto para o contribuinte quanto para o advogado, porque quando a fiscalização coloca com multa qualificada, a situação ela vem com vários elementos, né? São muitos elementos. Por exemplo, nessa situação que eu falei de um auxiliar técnico, eu acho, não tinha, ele estava explorando direito de imagem, que não se sabe qual, não tinha uma formalização adequada com a PJ, não tinha instrumentos que fossem possíveis de afastar a acusação fiscal. Então, caiu por terra todas essas acusações fiscais. E a reclassificação ela vem pegando geral. Vamos ampliar. A Lei Pelé, Lei 9.610 de 98, que é a lei que muitos atletas embasam em suas defesas, o artigo 87A, que permite a exploração do direito de imagem por terceiras pessoas. A fiscalização e alguns julgados entendem que esse artigo 87 ele não é uma norma que trata exclusivamente para afastar a tributação. Então, não se aplicaria. E também a fiscalização entende que no artigo 7º, né, que trata dos direitos, né, do autor sobre obras, nós temos ali a definição
Peraí, eu falei duas leis aqui, tá? A Lei 9.610 de 98, pelo artigo 7º, trata o autor de obras, no caso, como uma pessoa física, criador da obra literária, artística ou científica. Aí afasta aqui, a acusação fiscal, ela afasta, né, o atleta disso. E a Lei Pelé, que é a Lei 9.615 de 98, são duas leis, tá? Que eu acabei fazendo uma confusão ali do artigo 87, que diz que a tributação pode ser, a tributação não, o contrato pode ser, né, repassado mesmo que personalíssimo para a exploração do direito de imagem. E aí tem uma situação que é interessante, porque quando vem para desconfigurar o direito de imagem, o parágrafo, acho que segundo dessa lei, do artigo 87, já diz que ele tem uma limitação dos 40%. Então, muitas vezes é repassado para o atleta quantia a mais desse percentual limitador. E aí vai se descaracterizando, né, a possibilidade de exploração por interposta pessoa. O fisco, muitas vezes, entende que o artigo 129 é taxativo e somente é aplicado à prestação de serviço intelectual, excluindo as atividades desportivas, e, no mesmo sentido, assim, há já a manifestação do próprio STJ, né, que, quanto à atividade intelectual, que abrange as atividades científicas, literárias ou artísticas, no RESP 1212, 1.227, perdão, 1.227.240. Além disso, a jurisprudência majoritária do CARF entende que o serviço de natureza personalíssima, como é o caso da atividade de atleta de futebol, não pode ser objeto de delegação ou cessão para exploração econômica sem amparo legal. E os rendimentos deles provenientes devem ser atribuídos para efeitos tributários à pessoa física do prestador de serviço, e reclassifica. Bom, aqui não tem problema eu falar isso sobre a questão da reclassificação e compensação, porque já tivemos julgados passados pela nossa turma e que eu tive ali o voto vencedor sobre a possibilidade de compensação, né? Então, existem alguns julgados que permitem essa compensação. Um deles, inclusive, da nossa turma. Posso até pegar daqui a pouco. Mas segue a fiscalização sempre nessa questão acusatória, quando o direito se opta de forma menos onerosa da tributação, deve se dar dentro dos limites da lei, na questão do planejamento tributário que a gente conversou, e a cessão do direito de imagem deve ser realizada de maneira formal e material, evitando acusações de simulação. Então tem que ter todo um trabalho feito, que inclusive é uma das situações postas para a decisão do caso do Neymar. Tem o Neymar e o Alexandre Pato, se não me engano. Ficaram bem famosos, né? São os mais famosos, assim, então, mas tem outros já começando a serem, né, o Fred, que foi na nossa turma, se eu não me engano, alguns casos famosos, mas que não levaram. O caso do Neymar, se botar aí, facilmente se localiza esse acordo, né, mas é o 24.02.005.703. Dito tudo isso, né, cada jogador ele faz a sua análise conforme as suas convicções dentro dos limites legais e dentro da sua limitação também da atividade judicante administrativa. Esse tema do direito de imagem, no CARF, ele não é pacificado, né, e começou também a ter decisões favoráveis ao contribuinte, como nós falamos aqui, baseando nessas questões do direito patrimonial. Então, para quem tem aí, trabalho em relação a isso, explorar bastante essa questão, né, relacionada aos fatos que podem ser aplicados ao caso concreto, porque em muitas situações, né, é utilizado, né, esse artigo 129, mas não se consegue preencher todos os requisitos necessários legais ali. A minha compreensão é que nós poderíamos, talvez, melhorar essa dinâmica, essa insegurança nessas autuações, seria alterar a legislação. Mas também é um pouquinho difícil alterar a legislação, porque, obviamente, o fisco vai estar acompanhando. E como nós havíamos falado no início aqui, né, a avaliação da primazia, né, da avaliação da primazia da realidade, ela leva em consideração, dentro do sistema previdenciário, as relações de emprego.
priorização da relação de emprego. Então, um caso como esse, por exemplo, que obviamente o jogador, né, que precisa de uma estrutura para explorar o seu direito de imagem, jogador famoso, né, que vai empregar diversos funcionários, é diferente de um caso que talvez não tem tanto essa dinâmica de empregar tantos funcionários ou ser procurado de maneira intensa. Imagina o Neymar sozinho recebendo uma ligação para, né, contratar o seu direito de imagem. Obviamente ele tem que repassar para terceiros, senão não consegue nem jogar futebol. Com certeza. Não é. Mas aí também é fora de parâmetro, né? Aí a gente tem Sim, aí a gente está botando lá em cima a regra, porque me parece que essa argumentação ela é utilizada em colegiados, né? Ela é utilizada. Eu falo porque ela é utilizada. E, não, olha só, é diferente lá, Leymar. Esse aqui já não tem tanto, então mantém a atuação. vamos É, velar aqui a régua, né? vamos mudar a regra. Mas, assim, de fato, essas argumentações, acho que poderia ser alterado na legislação para dar uma claridade a essas situações nesses lançamentos, sabe? Então, pipocando cada vez mais essas atuações. Agora, um formato que eu acho interessante, que daria para poder desmistificar um pouquinho mais, foi criado agora recentemente pela Procuradoria, né? O procurador lá, a AGU, junto com a AGU e a Procuradoria, se eu não me engano, o doutor Alvim, lá, criou lá um comitê de relação com o fisco. Eu até escrevi um artigo, isso no livro da Dani, que o meu sócio aqui, né, ele deve ter, o doutor Guilherme, ele deve ter escrito, não sei se ele escreveu um artigo também, mas lá no livro dele, eu coloquei, no livro que a Dani coordenou, Daniel Nascimento, procurador da Fazenda Nacional, ela conduziu aí um livro sobre, né, as relações fisco e contribuinte. Dentro deste livro, eu coloquei essa mesma sugestão, coincidência, né? Foi ano passado, eu não sabia que eles iam criar, eles talvez não sabiam que eu tinha escrito algo sobre esse tema, eu mandei para eles darem uma avaliada, porque a minha sugestão é um pouquinho mais ampla. Seria um ambiente, por exemplo, de nós podermos levar as divergências entre fisco e contribuinte para poder tratar de forma mais apurada. E dali, na minha sugestão, sair talvez uma própria legislação que atenda tanto o fisco, fazenda, previdência, aspectos trabalhistas e também o contribuinte. Porque mesmo tendo decisões do Poder Judiciário, como nós havíamos falado, muitas vezes são mantidas essas autuações forçando os contribuintes, mesmo que com decisões recorrentes favoráveis, para que eles vão ao Poder Judiciário. Nesse comitê de relação, comitê de relação entre o contribuinte, a minha sugestão era trazer para o processo, para essa Câmara, né, de diálogo, o próprio Poder Judiciário, o Legislativo, dali saísse, né, pré-projetos, com tramitações prioritárias no Poder Legislativo, onde já havia-se, numa Câmara anterior, debatido com a sociedade, com os interessados. Então, essas são sugestões para melhorar o sistema tributário, que me parece que agora nós estamos vivenciando um momento muito especial do direito tributário em relação à nossa reforma tributária, que vão passar pelo menos aí 5, 10 anos, né? Vamos estar 5 anos, talvez, não sei se 10, mas com intensos temas do direito tributário, né? E essa da reforma do processo, né? Inclusive, se vocês quiserem pesquisar, eu dei uma pesquisada aqui, doutor Guilherme, tem uma decisão da Rede Globo no STF que derrubou recentemente uma autuação sido mantida, foi mantida no CARF, derrubou essa autuação de, né, se eu não me engano, não sei se era artistas ou artistas da Rede Globo que tinham sido autuados. E o detalhe, quando a autuação vem, vai para, né,
Rede Globo do Rio de Janeiro, de vocês, vai para a pessoa jurídica e vai também para a pessoa física, né? Ah, mas a relação de emprego foi descaracterizada e vamos cobrar da pessoa física beneficiária. Não, tem a multa isolada na pessoa física de imposto de renda, que não é, às vezes não é, não é baixa, são multas bem consideráveis. Sai dando multa para todos os lados. Tem questões previdenciárias avaliadas. Então, a, a pessoa jurídica que leva a autuação e a pessoa física, elas têm ali uma penalidade bem grande. Porque, obviamente, a multa ela tem esse sistema tem um formato pedagógico de evitar as ilicitudes, né, as sonegações, mas também deve-se ponderar, né, de uma maneira mais equilibrada, que ao realizar um procedimento fiscalizatório, tendo uma lei que não é tão flexível, ou ela for inflexível, nós também estamos pedindo, de certa forma, né, as relações entre particulares se desenvolverem de uma maneira mais neutra, que é o objetivo ali da reforma tributária, né, trazer um pouco mais de neutralidade. As pessoas, eu vi muito falar, nós temos que trazer a neutralidade para a reforma tributária. Tem que ser um sistema neutro. Não existe sistema 100% neutro, né? Neutralidade do fisco, exigir os seus tributos, da fazenda exigir seus tributos, obviamente vão sempre existir nas relações de particulares, até de forma, como nós falamos, pedagógica, porque precisa ter uma intervenção no equilíbrio, às vezes, nessas relações. Por isso que o Estado existe, né, de certa maneira, do meu ponto de vista. Mas é importante que essas leis elas também não sejam nem tão inflexíveis, nem tão flexíveis. Elas devem ser, no meu ponto de vista, um formato acessível, adequado, e que atenda de uma maneira mais equilibrada à situação social daquele momento, porque nós vemos muitas questões ideológicas dos processos, né, ideológicos, ideologia nos processos judiciais, ideologia nos processos administrativos, que tomam momentaneamente aquele viés decisório. Quer um exemplo? Vamos botar aqui um exemplo. Recentemente, nós tivemos uma decisão, semana passada, saindo um pouquinho do nosso tema, mas trazendo o viés ideológico, que também pode ser incutido também no processo administrativo fiscal, de que maneira a ideologia se desmistifica naquela questão de apurar o tributo. Vamos pegar um exemplo das licenças maternidade das conselheiras do CARF. De 10 ações ajuizadas, 8, 9 levaram indeferimentos, não conseguiram, recorreram. Uma conseguiu recentemente reverter no TRF1 e a decisão de pano de fundo que traz a questão técnica, por que não é permitido, né, a licença maternidade para a conselheira no contribuinte, que mudou esse regime em 2015 para 2016 após a Operação Zelotes, por que não é permitido? Nossa, uma coisa óbvia. Né? Nós estamos há décadas, direito das mulheres, né, e o CARF não fornece a licença maternidade com a remuneração integral pelo órgão. A mulher que está ali com o seu filho, né, que está com a licença maternidade, ela tem que ir para o teto do INSS. Ok, beleza. Mas o regime jurídico permite isso? Sim, o regime jurídico atual do conselheiro impede que ela receba a licença maternidade remunerada pelo órgão, que ela vai direto para o INSS, pelo teto do INSS. Então, essa decisão do TRF diz exatamente isso. Independente da natureza jurídica do cargo, é direito da mulher ter a licença maternidade remunerada pelo órgão de forma integral. Então, assim, o viés ideológico, hoje atual, de 2, 3 anos para cá, cresceu muito em relação à aplicabilidade de normas tendentes ao direito da mulher.
atendendo a uma perspectiva momentânea atual da sociedade, porque há alguns anos atrás, diversas outras conselheiras também ingressaram com essas ações e não conseguiram. Né? Principalmente Exatamente. as mais sociais, né, Wesley? Senão, realmente, isso foi uma grande vitória. Né? Sim, Mas pois é. a gente vê Então, assim, uma encerrando vitória. aqui. Ai, desculpa, eu te interrompi, não tô, cortou aqui, não estou te ouvindo. Cortou? Não, na verdade eu falei que foi aí uma grande vitória no meio de tantas aí que não conseguiram. Mas eu acho que essas pautas sociais elas são importantes justamente para isso, né? Wesley, a gente Tá. vai ter que Só vou encerrar. finalizar aqui. Por que que eu falei isso do aspecto ideológico justamente nesse tema? Porque ainda há uma cultura, né, uma intenção, cultura assim de penalizar a terceirização, digamos assim. Sim. Então, esse aspecto ideológico ele acaba trazendo um viés diferenciado para que talvez, no momento e adequado, possa se trazer ali as interpretações do contribuinte em relação ao tema que nós falamos da pejutização, que tem, de certa maneira, aos poucos, vem sendo, né, algumas questões sobre aplicabilidade do artigo 116 do CTN, que se configura lá, descaracteriza, né, o ato jurídico praticado entre as empresas, para fins tributários. Então, esse aspecto ideológico, que eu estou estudando até mais sobre essas situações que podem convencer o julgador, não sei se o Guilherme já saiu, né? Ah, ele saiu. Ele estava. Mas depois você transmite essa nosso sentimento que eu acho que eu deveria ter falado antes, esse aspecto ideológico pode convencer o julgador, ele é fundamental para poder embasar, né, os argumentos que possam ser levados ao jogador. Ah, parece pouco, mas quanto mais eu estou participando dos julgamentos e acompanhando essa evolução dentro do Poder Judiciário, inclusive com as normas e situações aplicadas, voltadas a partir de 2015, dos precedentes terem ganhado força, né? As forças normativas de precedentes judiciais, impactantes, inclusive, na esfera administrativa, nós temos situações que devem ser bem elaboradas nesse sentido, sabe? Porque não é fácil você convencer o julgador que não houve uma caracterização do vínculo empregatício. Né? Não é fácil convencer o fiscal de que, naquela situação, né, não se pensa mais daquele formato. Por exemplo, 2017 mudou a lei permitindo a atividade fim. Né? Então, essas evoluções ideológicas, me parece que elas contribuem em soma. Ao ponto também contrário que daqui 100, 200 anos, talvez, aquilo que nós estamos falando hoje, que nos parece óbvio, pode retroagir do ponto de vista evolutivo que a gente entende e voltar uma norma que já aconteceu, leis, volta uma norma que diz, olha, atividade fim não é mais permitido ser terceirizado, agora é só o meio, como era antes. Então pode acontecer. Por isso que é importante, né, o advogado trabalhar bastante a questão ideológica do processo momentâneo atual, entender essa situação. Talvez é interessante bater um papo com o Guilherme. Tá bom? Acho que é isso. Você vai ter que fazer uma nova live para a gente continuar esse bate-papo. Eu acho que essa parte ideológica assim, é muito interessante. Mas hoje, na verdade, a gente até passou um pouquinho do tempo. O pessoal que não está entendendo, o Instagram nos derrubou aqui 2 vezes. Então, a gente precisava finalizar esse assunto, né, Wesley? Mas eu gostaria muito de te agradecer pela presença hoje, por abrir o ano de 2024 aqui conosco no Tributário em Jogo, por essa conversa, por também trazer essas novidades do CARF para a gente, que são muito importantes. Você está sempre convidado para estar aqui conosco no Tributário em Jogo, é muito bem-vindo. Vamos aí elaborar outras lives, outros assuntos para que a gente possa desenvolver todos eles, porque a gente tem aí um ano tributário bem atribulado. E eu só vou reiterar aqui, porque provavelmente o início da nossa live ele não vai ficar gravado, como o Instagram ele fechou.
Eu vou representar aqui. O Dr. Wesley, ele é conselheiro do CARF, na verdade, ele é vice-presidente de turma, foi presidente do ACONCARF por duas gestões, inclusive, aí, de grandes batalhas ganhas. Foi uma grande, assim, todo mundo é visível o trabalho que você fez no ACONCARF. Agora, com a Ana Cláudia à frente também, aí brigando, quem sabe isso da licença maternidade também fica um pouco mais forte. Também faz parte da Comissão da Reforma Tributária da OAB do Distrito Federal e é um amigo nosso aqui do Tributário em Jogo. Sempre a gente gostaria, sim, que você voltasse, que a gente conversasse mais sobre esses assuntos. E foi um grande prazer estar contigo hoje, meu amigo dos Pampas Gaúchos, né? Meu conterrâneo. Meu conterrâneo, exatamente. Muito obrigada, Wesley, pela sua presença aqui. Obrigada pela presença de todo mundo que aguentou aí até o final, caindo e voltando. Mas foi uma excelente live. Olha, quero só agradecer aí o pessoal tributário em jogo, a Micaela, a Tati, você, o Zé, né, que é o Guilherme, a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre esse tema. Claro que tem muito mais que dá para abordar aqui, aprofundar, mas o tempo sempre é mais curto e eu tenho tentado me organizar para não falar muito, porque eu me empolgo, eu vou falando, eu vou colocando, eu vou explicando, e aí, enfim. Então, tenho colocado menos. Espero que alguns pontos a gente possa ter conversado, mas acredito que esse tema ele cabe mais, inclusive, abordagem. Né? Mas eu acho que é interessante, de repente, pegar um aspecto ideológico do processo, que acho que é um momento interessante se abordar para esses temas, né? Porque esse viés ele é interessante ser trazido para que o julgador, que é muito técnico, o processo no CARF ele é muito técnico, né? Então é muito difícil você sair dar uma colorida, digamos assim, quando a gente tem essa oportunidade de tanto no julgado quanto, né, no próprio atuação do advogado, acho que é importante a gente trazer essas considerações para evoluir a jurisprudência, tanto administrativa, né, os precedentes administrativos, quanto os judiciais. Mas então fica aí meu agradecimento, cumprimento pelo trabalho que vocês fazem, de excelência, profissionais de alta qualidade e gabarito, e fica meio honrado aqui minhas considerações para que vocês continuem aí com 2024 com bons temas, que certamente nós teremos, né, em relação à própria reforma tributária, mas os que já estão andando, que vão continuar sendo julgados pelos tribunais administrativos e judiciais, e que vocês tenham aí um sucesso enorme com esse trabalho que vocês fazem de levar o conhecimento, né, do direito tributário de forma mais democrática para as pessoas conhecerem e também aos interessados ao tema. Muito bom, muito obrigada, Wesley. Uma boa noite para todos. Te agradeço, Marília, o convite e cumprimento o trabalho que tem feito, parabenizando a sua trajetória. Feliz de começar o ano aqui com a sua presença. Uma boa noite. Um abraço, boa noite, tchau. Tchau, tchau.